Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Lô, boa noite. Bom dia. Como vocês estão? Só um minutinho. Deixa eu só pegar meu... Então vamos... Hoje nós vamos entrar no... Nossa, minha internet tá tão ruim aqui na praia. Toda hora some o negócio aqui. E aí, conseguiram fazer o relógio de oração de vocês? Eu tô firme aqui no meu. Aqui, achei. Então vamos entrar, né, no nosso estudo de hoje. Como eu falei, hoje eu vou entrar num cruzeiro, né? Então eu não sei se eu vou conseguir fazer a ligação ao vivo, mas eu vou continuar estudando, né, a palavra de Deus lá. E qualquer coisa eu gravo e vejo se eu consigo postar também, porque em alto mar eu não sei se eu vou conseguir subir o vídeo, tá bom? Então, eu vou continuar postando aqui para vocês. Eu não vou parar de estudar a palavra, tá bom? Então nós vamos aí juntas, persistindo, né, na graça do Senhor, né, para que o Senhor continue nos abençoando com o estudo da palavra dele, né, que é muito importante. Então nós precisamos sempre nos fortalecer, porque é ela que nos mantém de pé. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus, né? E pedindo ao Senhor que nos dê graça para poder continuar estudando a palavra e que Ele nos dê firmeza, né? A gente tá vendo que as batalhas espirituais, elas estão vindo cada vez mais forte, né? Para tentar nos tirar da presença, tentar nos tirar da palavra de Deus. Mas nós precisamos ter a consciência de que é a palavra que nos sustenta, né? O próprio Jesus, ele disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, ah, então a gente percebe que o nosso fortalecimento, né, está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos sustentar e nos dar a graça para viver essa vida aqui com firmeza, né? E fazendo a nossa parte como mulheres sábias que edificam o nosso lar. Quantas vezes a gente não assume a nossa responsabilidade e quando a gente vai perceber, a nossa vida tá um caos, a nossa família tá um caos, nossos filhos estão perdidos, né? Então nós precisamos nos posicionar. E o nosso posicionamento, ele sempre vai ser no Senhor. Quanto mais firmes a gente estiver com o Senhor, quanto mais a gente se relacionar com o Senhor, mais forte a gente vai ficar e vai conseguir passar pelos desafios. Amém? Então, a minha perspectiva de vida é essa, né? Que quanto mais firme eu ficar no estudo da palavra, no meu relacionamento com o Senhor, é assim que eu vou poder, né, ser a mulher que edifica, né? Muitas de nós, mulheres, né?
Graça e paz, irmãs, sejam bem-vindas. Muitas mulheres não têm esse entendimento, né? Não tem esse que nós, mulheres, somos responsáveis pela edificação. E edificar é o que? É construir, né? É construir um lar de harmonia, é construir um lar de paz, é construir um lar onde nós somos as auxiliadoras idôneas, né? E nós somos auxiliadoras idôneas de todos que tá dentro desse lar, que tá dentro dessa família. E muitas vezes, por não termos a consciência disso e também não saber como a gente se fortalece, que o nosso fortalecimento ele vem como? Ele vem através da palavra. Não tem outra fonte de fortalecimento, né, espiritual. E eu repito de novo, como o próprio Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele compara a palavra com o alimento, né? O alimento, ele é a fonte de vida, não é? Não é verdade? Então, a fonte de vida é a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, ele nos deu esse norte, né? Então, por isso que as batalhas para a gente vir estudar, para a gente continuar firme estudando a palavra de Deus, elas são constantes, né? Elas são fortes para nos tirar. Elas querem colocar o inimigo das nossas almas e também a nossa carne quer colocar vários, né? Quer colocar vários obstáculos para a gente não estudar, para a gente não continuar firme, mas a gente precisa analisar, né, quanto Deus tem nos abençoado e quanto nós temos crescido com esses encontros que nós temos tido. E o Senhor, né, ele, como eu compartilhei com vocês, ele falou comigo, continue plantando, né, continue. Então não pare, continue. A Bíblia fala que Deus ele não tem prazer naqueles que desistem, né? Deus ele não tem prazer naquelas pessoas que qualquer coisa vai desistindo, né? Da fé, vai desistindo da caminhada com Deus. E eu estou muito feliz porque o Senhor tem nos abençoado, né? Grandemente. Ah, tem nos abençoado grandemente, principalmente com a com o Davi, né, meu netinho, que tem feito os estudos, ele tem se inspirado, né, na vida da mãe dele, que tem feito os devocionais com eles de manhã na casa deles e também na minha vida, fazendo esse grupo e de estudo e tudo. E nossa, ontem eu percebi um derramamento do Espírito Santo tão grande na vida dele, sabe? Ele orando com autoridade, com poder. São palavras assim que a gente vê que não era dele. Palavras que estavam ali falando com todos nós, né? E que não era dele. Então, isso é, né, já uma vitória para minha família, né? Eu acredito nisso, que já é uma vitória para minha família a partir do meu posicionamento, do posicionamento da minha filha, né? E também de algumas pessoas que estão aqui no Clube da Bíblia também, que são da nossa parentela, né? Que às vezes não conseguem estar conosco ao vivo, mas depois estão firmes estudando a palavra. Então, o nosso encorajamento para você, mulher, é que você se mantenha firme, né? Se mantenha firme, se mantenha comprometida, né? Com diligência, né? Ser firme, constante. Não se deixe enganar pelo inimigo. Amém? André escreveu aqui: peço oração para minha mãe que está com câncer. Cuidados paliativo há 1 ano e meio, agora está em estágio avançado. Peço oração para que ela e para nós, as 4 filhas. Minha mãe é uma mulher de fé e muito sábia. Já presenciamos a presença de vários milagres em sua vida. Amém, irmã Andréia. Vamos estar orando sim pela sua mãezinha. E Deus é o Deus da cura, né? Ele tem prazer em curar. Então vamos pedir, vamos clamar ao Senhor que cure a sua mãezinha. Então vamos orar para a gente entrar no nosso estudo de hoje.
Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos dá essa oportunidade de observar a tua palavra, de estar diante de ti, diante da tua presença e buscar a ação do teu Espírito em nós, para que o teu Espírito venha nos abençoar com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento nas tuas mãos, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia, para que o Senhor venha nos abençoar, venha nos abrir o entendimento, venha nos mostrar lugares da nossa vida, áreas da nossa vida, aonde precisa de mudanças, aonde estão ainda em caos, aonde estão precisando ainda de posicionamento, aonde está precisando de arrependimento, de confissão de pecado. Ah, Deus, nós dependemos totalmente de Ti, nós dependemos totalmente do Teu Espírito, nós dependemos totalmente da ação sobrenatural e do teu poder, para que nós possamos, Pai, entender a tua vontade, entender e saber o que o Senhor deseja para nós. Às vezes nos sentimos tão perdidas, às vezes nos sentimos tão distantes, às vezes nos sentimos tão desorganizadas, mas o Senhor é o Deus da ordem, o Senhor é o Deus que tudo faz, tudo pode e tudo realiza. Então nós estamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor venha nos conduzir, venha nos ensinar, venha nos fortalecer, Pai. Fortaleça as nossas forças, não nos deixe desanimadas, não nos deixe cansadas, não deixe, Pai querido, que o inimigo venha nos tirar, Senhor, desse posicionamento. Também tem a questão da carne, Pai. Quando a nossa carne está mais forte, ela também tem a capacidade de nos tirar da Tua presença. Mas, Pai, hoje nós confessamos a Ti aqui, Pai, que nós queremos estar diante do Senhor a todo tempo e a todo momento. Fortaleça-nos, nos ajuda a esperar no Senhor. Em nome de Jesus, também quero colocar o pedido de oração da Andréia, da mãezinha dela, Senhor, que está com esse câncer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, que é o Deus da cura, Senhor, visite a mãezinha dela, Senhor, cure ela totalmente, cure cada parte do corpo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Cure todas as suas feridas, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que o câncer, grande porcentagem dele, Senhor, é por conta de emoções mal resolvidas. Pai, em nome de Jesus, por favor, visita, Senhor, a vida da mãe da Andréia e também as suas irmãs, visita toda a sua família, que esse câncer, Pai, seja um grande testemunho do teu poder e que todas venham, Pai, se render aos seus pés, se render ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, só o Senhor é o nosso Deus verdadeiro. Então pedimos esse milagre, Pai, para que a nossa irmã Andréia venha aqui testemunhar que o Senhor curou a sua mãe, que o Senhor realizou esse grande milagre e que o seu nome, Pai, foi glorificado ali na família da nossa irmã Andréia. É no nome de Jesus que entregamos, Pai, a vida dela nas tuas mãos, a vida da família dela nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Pai, também pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, colocamos mais uma vez a nossa vida diante da tua presença, a vida dos nossos esposos, dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, guarda todos nós, livra-nos de todo o mal. Nos abençoe mais um dia e nos ajuda a escrever uma grande história nesse novo dia que se inicia aqui no Brasil, e que tudo venha a ser para a tua glória. E quem está no Japão, Pai, para que o Senhor também dê uma noite abençoada de sono e com revelações da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs. Algumas irmãs estão indo para o culto. A Ania falou que não vai poder participar, ela também está no culto dela. Amém, glória a Deus. Estamos aqui firmes, né? E vamos lá. Hoje nós vamos entrar
em Gênesis 7, no versículo 16, e o versículo que nós vamos estudar, ele diz assim: os que entraram na arca eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Então, esse estudo de Gênesis 7, versículo 16, ele precisa responder para nós 3 perguntas específicas. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente tem que ter 3 coisas em mente, né? Primeira coisa, o que esse versículo significa no contexto original, né? O que ele, quando ele foi escrito ali no hebraico, ele queria trazer, qual que é o significado real dele, né? A segunda pergunta que ele precisa responder para nós é como que ele se conecta com o restante da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela se conecta entre ela como um todo. E a terceira pergunta que ele precisa responder para nós é o que esse ensino se aplica para a nossa vida hoje. É isso que nós estamos buscando aqui todos os dias. E nós precisamos entender e organizar nossa mente e para que a gente possa guardar esses versículos no nosso coração, né? Então, quando a gente lembrar de Gênesis 7:16, nós vamos saber, né, o que Deus quis dizer quando ele registrou essa fala ali na Bíblia, o que significa isso, né? Como que ele vai se conectar com o restante da Bíblia e como que esse ensino de hoje vai se aplicar à nossa vida, né? Através das ferramentas da teologia, isso se extrai da palavra através da exegese, da hermenêutica e da homilética, né? A exegese vai trazer para nós o significado do contexto, o significado do texto, né? Do versículo no original. A hermenêutica, ela vai nos mostrar como que esse versículo, ele se conecta com o restante da Bíblia. E a homilética, ela vai nos ensinar como que esse versículo se aplica para a nossa vida. Você não precisa guardar essas ferramentas, mas se você tiver, né, interesse em estudar a Bíblia com mais profundidade, são essas 3 ferramentas que os teólogos geralmente usam, né, para extrair do texto, né? A exegese, ela vai extrair do texto, né, o seu significado original. Então, nós vamos aqui ver partículas do versículo para a gente entender, né, o que o original, lá quando Deus escreveu na língua hebraica, ele vai trazer de conhecimento para nós. Então o versículo começa: os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, né? Então aqui nós já começamos a entender um princípio muito importante, que é a preservação da criação de Deus, né? A distinção aqui entre macho e fêmea, ela vai reforçar a ordem divina da criação, né? Nenhuma criatura entrou na arca por acaso. Deus, ele traz cada um deles, né? Então, olha só, vamos pensar um pouquinho nessa questão que Deus fez questão de colocar aqui, ó. E entraram e eram macho e fêmea. Há uma distinção de 2 gêneros aqui, né? Macho e fêmea. E o princípio que Deus quis trazer aqui pra gente entender é que o macho e a fêmea, ele vai continuar a preservação da vida, a preservação da criação de Deus. E a gente olha para o mundo atual de hoje e a gente vê, né, quantas pessoas quer unir, né, homem com homem, mulher com mulher, e esse novo estilo que a humanidade está trazendo e que está aceitando isso como algo normal hoje na sociedade, é um ataque direto à preservação da criação de Deus. Olha só como as pessoas estão enganadas e estão atacando um princípio muito importante criado por Deus, né? Que foi a preservação da vida. A vida, ela só pode existir
com um macho e uma fêmea, ou seja, com um homem e com uma mulher. Então vocês conseguem perceber como que o mundo ele está se afastando, né, dos princípios de Deus, do princípio da criação. Já pensou se todo mundo resolve, né, se unir, homem com homem, mulher com mulher, que está repreendido isso em nome de Jesus nas nossas vidas, mas acaba, o mundo acaba, porque aí não vai ter mais, né? Não tem mais vida, não tem vida, né? Sem ter os dois gêneros ali diferentes. Então, a primeira lição que nós vamos aprender aqui é que Deus, né? Ele não apenas julga, mas ele também vai preservar os seus. O versículo vai continuar assim, como Deus lhe havia ordenado. Isso o versículo está enfatizando aqui a obediência de Noé. Então, a salvação ela não veio pelo acaso ou por mérito humano. Ela vem pela submissão total à palavra de Deus. Então a lição que nós vamos tirar aqui é que o verdadeiro cristão, né, a pessoa que verdadeiramente entregou a vida dela para Cristo, é aquela que obedece a Deus, né, mesmo sem entender tudo. Então a obediência, ela vai ser uma resposta daquele que verdadeiramente entendeu, né, o senhorio de Cristo na vida dele. Sem a obediência, minhas irmãs, não tem como, né, a gente falar que ama o Senhor. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele fala, né? Por que que eles falam que me chamam de Senhor? Por que que eles dizem que me amam se eles não me obedecem? Que aquele que me ama, ele vai obedecer a minha palavra, né? Se a gente lê a epístola de João, Jesus está falando isso. Então, não adianta eu e você mentir para nós mesmas se que a gente ama a Deus, que a gente ama o Senhor, se não há obediência, né, na nossa vida. Então, a obediência, ela é uma evidência, né, de que verdadeiramente nós estamos em Cristo. E estar em Cristo é o que vai trazer para nós, né, a nossa entrada no céu, né? Porque pensa comigo, é incoerente a gente falar que a gente tá no Senhor, que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente tem ali o conhecimento da palavra de Deus e a gente não obedecer, não é verdade? É incoerente isso, né? Como que eu falo que eu sou do Senhor, mas eu sei, já aprendi na palavra que eu sou a mulher sábia que edifica a minha casa e eu não tomo um posicionamento ali para edificar a minha casa. Aí eu já aprendi também que eu devo, né, gerenciar as minhas emoções, o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações. Por que, Angelita, que eu aprendi isso? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta. A vida e a morte está no poder da palavra, né? A vida e a morte está naquilo que sai da nossa boca. E aí, se eu sei disso, e ainda continuo usando as minhas palavras para trazer morte para minha casa, para minha família, então eu estou em quê? Em desobediência. Então, minhas irmãs, nós precisamos, esse texto de Gênesis aqui, principalmente nesse capítulo 7, ele tem nos alertado de forma profunda. E Deus, ele é um Deus que ele nos alerta porque ele nos ama. Então, se Deus está nos confrontando nossos pensamentos, confrontando nossas palavras, confrontando nossas ações, ele está nos dando uma chance de arrependimento, né? Nós precisamos nos atentar para isso. Ai, Angelita, mas olha, isso é muito forte. Eu não consigo obedecer a Deus em tudo. Minhas irmãs, tem hora que nós entramos em crise de fato. Mas essas crises, né? Essas crises vêm para que realmente a gente dependa do Senhor. Porque a gente, né? A gente por nós mesmas, nós não conseguimos.
né? Mas quando nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, quando nós lançamos sobre o Senhor as nossas dificuldades, quando nós lançamos sobre o Senhor aquilo que a nossa força não consegue, aí que o milagre acontece, né? Então, a gente viu aqui que Noé, ele acha graça diante do Senhor, porque ele é um homem que decidiu, né, ter a obediência ali na vida dele. Ele observava a palavra, e a palavra nem era escrita como é escrita para nós hoje. A Bíblia, ela era transmitida aqui nessa época de forma oral, né? Então, o que Noé sabia, era o que Noé ouvia. Olha só a diferença, né? Hoje nós temos a Bíblia aqui para a gente ler, tem na nossa mão, tem aplicativo no celular que a gente pode ver, que a gente pode observar, anotar, meditar. Antigamente não era assim. E mesmo assim, a Bíblia registra que Noé, Deus acha graça na vida de Noé. Por conta de quê? Porque ele observava, ele ruminava a palavra, ele tinha relacionamento com o Senhor. O versículo vai continuar. E o Senhor fechou a porta após ele. A palavra hebraica aqui para fechar a porta significa trancar completamente. Deus, ele sela a porta da arca, impedindo que Noé ou qualquer outra pessoa pudesse abri-la. A decisão aqui de Deus foi definitiva. Quem estava dentro estava salvo e quem estava fora estava condenado. Qual que é a lição que nós tiramos para o nosso coração aqui? É que quem rejeita a graça de Deus enquanto há tempo, um dia verá a porta fechada para sempre. Eu entendo, minhas irmãs, que Deus, através dos estudos diários, através da palavra diária que Deus está depositando no nosso coração, é um alerta diário que Deus está nos chamando à mudança, a conserto, a comprometimento, a realmente observar a palavra, a realmente se conectar mais com Deus em oração. Isso é fácil? Não é fácil, porque há uma batalha. Há uma batalha constante espiritual e também uma batalha da nossa carne. A nossa carne, ela é pecaminosa, ela não quer se curvar diante de Deus. Ela não quer se curvar diante do Senhor. Mas eu e você, a cada dia que o Senhor vai depositando essa consciência na nossa mente, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos discernir os momentos. Minhas irmãs, esses últimos dias, eu tenho passado batalhas espirituais tão fortes, mas para a honra e glória do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor tem me mostrado e tem me feito discernir, né? E tem me ensinado como lutar essas batalhas e ter vitória. Se fosse em outras épocas, enquanto eu não estava estudando a palavra de Deus detalhadamente como eu estou estudando agora, eu já estaria, nem sei onde eu estaria, porque eu não estaria conseguindo passar por essas batalhas espirituais, né? Mas, e isso tudo eu não estou falando e não estou contando para vocês em forma de reclamação ou em forma de, eu estou contando para vocês para glorificar o nome do Senhor, porque é a palavra que me dá força para vencer, né? E cada batalha que eu passo, daqui a pouco vem uma pessoa e me contando aquilo que eu passei, para quê? Para que Deus, pela graça dele, misericórdia dele, me ajude a ajudar essa pessoa a entender o que ela tá passando e posicionar ela no mundo espiritual. Então, é isso que nós precisamos tirar e aprender para nossa vida. Amém? Que quando nós passamos por algo, Deus está nos ensinando grandes lições e que nós também vamos ser instrumentos dele na vida de outras pessoas. Amém? Tá ficando claro? Tá dando para entender? Com vocês também é assim? Quando vocês passam por alguma batalha, por alguma crise, por alguma
por alguma desafio na área espiritual, o Senhor também traz pessoas para você passando pela mesma situação que você estava passando, ou passando pelo mesmo problema que você está passando, passando pela mesma angústia, ou pela mesma tristeza, porque às vezes a batalha é interna, né? Às vezes a batalha é com crises de ansiedade, é crises de angústia, é crises de falta de paz. E aí, escreve aqui para mim, se você também é assim, se você tem passado por algumas crises, conta aqui para mim, para a gente deixar o estudo ainda mais, o estudo ainda mais rico. Vamos pensar agora um pouquinho como que esse versículo se conecta com o restante da Bíblia. A porta da arca aqui, ela representa quem? Cristo. O próprio Jesus, a Bíblia, ela, olha como que ela se conecta e a gente pode ver o quanto ela é rica em informação para nós, né? A gente via ali que na arca tinha apenas uma porta, né? E por que que tinha uma porta só nessa arca tão grande? Todos tinham que entrar apenas por essa porta. Não poderia ter entrado, não poderia ter construído várias portas, mas não. A arca tinha apenas uma porta. E essa porta da arca, ela representa hoje para nós Cristo, né? É assim que esse versículo lá de Gênesis vai se conectar com o restante das escrituras, né? A porta aqui, que representa Cristo, lá em João 10:9 está registrado assim, ó. O próprio Jesus falou, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Assim como havia apenas uma porta ali na arca, há apenas um caminho para a salvação em Cristo. Quem entra por ele encontra segurança. Quem o rejeita fica do lado de fora. Do lado de fora do dia do juízo. A pergunta aqui para mim e para você é: será que eu e você já passamos por essa porta da salvação? Ou ainda estamos do lado de fora? Você percebeu que todo esse capítulo 7 de Gênesis, ele está nos confrontando, perguntando para nós se eu e você já estamos em Cristo, para que nós possamos analisar a nossa vida. O que é estar em Cristo? Você já pensou o que é estar em Cristo? Como é estar em Cristo? Como que é o meu comportamento estando em Cristo? Será que está alinhado realmente com a fé que eu confesso? Será que está alinhado realmente com a minha conduta, com os pensamentos que eu tenho? Será que eles estão fazendo com que os anjos vejam, com que o mundo espiritual veja, com que Deus perceba que eu realmente estou em Cristo? Então, é um confronto direto a mim e a você aqui, minhas irmãs. O Senhor quer conserto, o Senhor quer ajustes nas nossas vidas, né? O segundo ponto que nós podemos ver aqui é o fechamento da porta e o juízo final. Mateus 25, do 10 ao 12, vai falar assim, ó. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras virgens, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Esse texto, ele tá falando da parábola das 10 virgens. E ela nos ensina essa mesma verdade, que quando Deus fecha a porta, não há mais volta. Essa parábola das 10 virgens, ela ensina coisas muito importantes para nós. Porque aqui, as 5 que estavam preparadas entraram, né? As 5 que levaram o azeite. O que o azeite significa? As 5 que tinha, né, o Espírito Santo, que eram cheias do Espírito Santo. E as outras 5, elas não tinham a reserva do azeite. Elas não tinham a presença do Espírito Santo, mas eram cristãs, porque estavam ali, né, elas estavam ali esperando o noivo. E aí, a gente tem algo aqui que o versículo ele vai falar para nós, olha,
quando elas falam, Senhor, abre-nos a porta, mas ele responde para elas, em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Então, o conhecer, né? Conhecer, será que o Senhor conhece eu? Conhece você? Como que o Senhor vai nos conhecer? Como que a gente conhece uma pessoa, né? Como que a gente conhece uma pessoa? Pergunta aí no seu coração, como que você conhece uma pessoa? A gente conhece uma pessoa quando a gente convive com ela, quando a gente quer saber a respeito dela, quando a gente sabe o que ela gosta, quando a gente sabe o que ela não gosta, quando a gente sabe o que ela permite, o que ela não permite. Então, conhecer uma pessoa é se relacionar com ela. Então, se a gente tem uma religiosidade dentro do nosso coração, que a gente pode até estar aqui firme estudando a palavra, a gente pode até estar aqui tendo conhecimento, mas e o nosso relacionamento? Quanto de tempo eu e você tem tirado para estar com o Senhor, para conhecer mais profundamente o Senhor, para conversar com o Senhor? Senhor, fala comigo. Tem vezes, minha irmã, que eu saio para caminhar aqui na praia sem celular, e eu gosto muito disso, sem celular, sem nada. E eu fico ali só falando com o Senhor, Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma especial hoje. Fala comigo. E eu fico caminhando ali 1h30, 2 horas. Tem vezes que o Senhor começa a falar comigo e ministrar o meu coração, que as minhas caminhadas duram 3 horas, né? E eu ali sendo ministrado pelo Senhor, e as pessoas passam perto de mim e olham na minha cara e eu ali tô chorando, mas não tô chorando. E acho que as pessoas ficam pensando, nossa, mulher tá com algum problema. Mas não, é que eu estou diante da presença do Senhor. Você tem feito isso, minha irmã? Você tem buscado se relacionar com o Senhor, para que o Senhor fale assim, eu conheço você. Eu sei que quando você está com o coração cheio de preocupação, cheio de angústia, eu sei que você sabe aonde você pode procurar o seu alívio, que é nos meus braços. Você tem esse relacionamento com o Senhor? É assim na sua vida? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. O que essa palavra tá te trazendo à consciência, né? Então, muitas mulheres, muitas pessoas hoje ignoram o evangelho, né? Achando que terão tempo no futuro. Mas e se a porta se fechar agora? E se a porta se fechar agora, nesse exato momento? Será que eu e você estamos vivendo como alguém que sabe que essa porta pode se fechar a qualquer momento? Ou será que nós estamos ainda prorrogando esse relacionamento que Deus está chamando a gente para ter, esse entendimento da palavra que Deus está nos chamando para ter? O terceiro ponto é a segurança dos que estão dentro da arca. Romanos 8:1 vai falar assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo é um versículo muito poderoso, que a gente precisa guardar ele no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque a palavra de Deus está falando assim que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E minhas irmãs, eu quero falar algo para você aqui que eu quero que você guarde para sempre no seu coração. Quantas vezes o diabo, ele quer nos condenar? E a pergunta para mim e para você é: aquela seta que o Satanás está jogando na sua mente, você já confessou esse pecado? Você já se arrependeu desse pecado? Já abandonou esse pecado? Então, se você já passou por essas 3 coisas, que a Bíblia fala que quando nós confessamos, né, o pecado, há o quê? O perdão e a purificação. A gente já estudou esse versículo, e esse versículo, ele é constante na nossa vida. O versículo que fala sobre aquele que confessa, né, o seu pecado, ele é perdoado e ele é purificado. Quem lembra aqui onde que tá esse versículo? A gente já falou muito desse versículo. Esse versículo, ele é um versículo de cabeceira, né? Ele é um versículo que ele precisa estar, né, na cabeceira da nossa cama. Alguém lembra? Ele tá lá em 1 João,
capítulo 1, versículo 9, que vai falar: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou deixar aqui no chat registrado aqui para você anotar esse versículo. Aí, tá, nós estamos aqui fazendo a analogia, né? Então, tá, se eu, né, confessei o pecado e eu realmente acredito que Deus é justo para me perdoar esse pecado e me purificar desse pecado. Aí o Satanás, aí eu me purificou, eu saí desse pecado, abandonei esse pecado, mas o Satanás vem e começa a me acusar nesse pecado. E aí eu lembro desse versículo, desse outro versículo que tá falando, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí em quem eu acredito? Será que eu continuo acreditando na mentira do diabo? Ou na palavra de Deus que está falando que não há mais condenação? E aí eu preciso ter a percepção de que é uma seta, é um dardo inflamado do maligno na minha mente. Vocês fazem essa análise? Ou vocês caem constantemente no dardo inflamado do maligno e aí o seu coração se agita, a ansiedade chega e você começa ali entrar ali naquela seta maligna e fica totalmente perdida, né? Os que estavam aqui dentro da arca estavam completamente protegidos do juízo de Deus. E isso é uma informação muito importante para nós, porque quem está em Cristo não precisa temer o juízo final, não precisa temer essa condenação. Por quê? Porque nós já estamos segura na graça de Deus. A pergunta para mim e para você é: eu e você estamos vivendo com medo do juízo ou com a certeza de que nós estamos seguras em Cristo? Responde essa pergunta aqui. Você e eu estamos vivendo com medo? Você tem medo do juízo? Você tem medo ou você está segura em Cristo? Como então, Angelita, que eu aplico esse versículo na minha vida hoje? Essas informações que eu tive hoje, né? Como que eu aplico? Eu já dei várias aplicações aqui, mas vamos estruturar essa aplicação. Primeira coisa que nós precisamos fazer é não adiar a nossa decisão de entrar na arca. Isaías 55:6 vai falar assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, se eu e você ainda não entregou a nossa vida a Cristo, o tempo é hoje, o tempo é agora. O dia do juízo, ele já foi marcado por Deus. E quando Deus fechar a porta, já não haverá mais volta. Angelita, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Minhas irmãs, entregar a vida para Cristo é algo, é um milagre que acontece sobrenaturalmente. Se você entregou a vida para Cristo, você foi alcançada pela graça de Deus. E você precisa responder a essa graça. Eu preciso responder a essa graça com um relacionamento sério, firme e constante com Deus. Precisamos conhecê-lo. Precisamos Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, a quem nós precisamos conhecer, né? Se eu perguntar para você, se Deus perguntar para mim aqui agora, Angelita, qual que é a minha vontade principal? Será que eu e você saberíamos responder essa pergunta? Qual que é a minha vontade principal? Há registrado na Bíblia essa resposta, né? A vontade de Deus é que em tudo nós possamos dar graças. Mas será que nós vivemos assim? Será que nós damos graça em tudo, né? O que é dar graça em tudo? Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Acontece uma situação ruim na nossa vida, será que eu dou graça? Angelita, mas peraí, agora tá longe demais. Eu vou dar graça por algo ruim que aconteceu? Não é nesse sentido.
é dar graça, porque mesmo nessa situação ruim, eu tenho o Senhor para passar comigo por essa situação. E por isso eu dou graças a Deus. Senhor, eu sou grata ao Senhor, porque mesmo passando por esse processo difícil, por essa tempestade, o Senhor está comigo. O Senhor é comigo. Então, muitas vezes nós falamos que conhecemos o Senhor, mas nós estamos muito longe de conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é de fato pegar a palavra dele, registrar a palavra dele no nosso coração, anotar, ruminar e pedir a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo me faça lembrar desse versículo quando eu precisar. Me faça lembrar desse versículo que quando eu estiver passando por situações que vão me fazer murmurar, que vão me fazer perder a oportunidade de aprender, perder a oportunidade de te louvar. Me ajuda a lembrar, Espírito Santo. Então, o dia do juízo, ele já foi marcado. E quando Deus fechar a porta, não haverá mais volta. Segundo ponto de aplicação aqui para a nossa vida. Se eu e você estamos na arca, que nós precisamos permanecer, né? João 15:4 vai falar assim, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Noé não saiu da arca durante o dilúvio, ele esperou até Deus dar ordem, né? Quantas vezes nós estamos passando por tempestades na nossa vida, passando por problemas que tira a nossa paz, passando por angústia que tira tira a nossa sanidade, né? Mas nós aprendemos uma lição muito importante aqui com Noé. Noé permaneceu na arca. Já pensou se Noé resolvesse ali abrir uma janela, abrir a porta, né? Será que não morreria todo mundo ali? Mas Noé, ele não sai da arca, ele não sai da presença de Deus, ele não sai da presença de Jesus, ele não sai da presença do Espírito Santo. Então, nós percebemos que muitos entram na fé, mas depois querem sair para viver no mundo novamente, né? Quantas pessoas a gente vê que estava na igreja, que estava ali firme com o Senhor, que estava ali firme no relacionamento com Deus e de repente, né, sai da arca e vai viver lá no mundo, vai buscar aqueles prazeres momentâneos, vai buscar aquelas coisas que não glorificam o Senhor, vai buscar prazer, né, em vez de se encher do Espírito Santo, se enche de bebida, se enche de vícios, né? Então, minhas irmãs, a pergunta para mim e para você hoje é: será que eu e você está se mantendo fiel na arca? Ou será que nós estamos desejando e voltando cada vez mais para as coisas do mundo? Será que nós estamos buscando mais a presença de Deus, né? Buscando nos encher mais da presença de Deus, ou nós estamos buscando nos encher mais das coisas do mundo? Faz um teste hoje. Olha ali no tempo que você fica ali no Instagram ou na rede social e faz uma comparação desse tempo com o tempo que você passa ali de joelhos buscando o Senhor. Isso é uma análise que eu e você deve fazer na nossa vida, né? Terceiro ponto é avisar os outros antes que seja tarde demais. Será que eu e você estamos vivendo com essa consciência de avisar as pessoas que o juízo já está marcado, que o juízo ele já está decretado por Deus, que Jesus irá voltar e que essa porta irá se fechar e não haverá mais tempo para arrependimento? A palavra de Deus diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, muitas pessoas acham que esse versículo ele se trata apenas para as pessoas que são chamadas para evangelizar, mas esse versículo é para todas nós que entramos na arca e entregamos a nossa vida para Cristo. Nós devemos
falar do Senhor em todas as oportunidades. Não devemos deixar uma pessoa passar pela nossa vida sem falar do Senhor Jesus. Amém? Noé, ele pregou ali por 120 anos, mas apenas a sua família creu. Hoje, a maioria das pessoas ignora o evangelho, mas Deus ainda nos manda chamar as outras pessoas. A pergunta é: eu e você estamos chamando outras pessoas para entrarem na arca antes que seja tarde? Então, nós temos aqui uma responsabilidade, né? O Senhor, ele quer conosco relacionamento firme, sério, constante. E se nós queremos, né, ainda extrair desse versículo alguma profundidade, a gente pode ler esse versículo, né, várias vezes e destacar, né, palavras-chave, focar em expressões como o Senhor fechou a porta e como Deus lhe havia ordenado. Então, assim, medita em partículas desse versículo, né? A Bíblia está falando que é o Senhor que fecha a porta. Então, se ele fechou a porta, ninguém mais abre, né? Se ele fecha a porta, ninguém mais abre. Então, medita nisso, né? Pergunte para o Senhor, né? O que essas palavras está revelando sobre ele, né? O que essa palavra está revelando sobre a humanidade, sobre a salvação. Nós temos que ruminar a palavra, minhas irmãs. Às vezes a gente acha que só esse estudo aqui é suficiente para nós. Mas pega o versículo, né, que a gente está estudando, anota ele, peça para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar mais profundo que esse versículo? Não deixa eu na superficialidade, não, achando que só essa 1 hora ela é suficiente para mim. Nossa, Julie, mas eu não tinha nem 1 hora, agora eu já tô numa hora, mas ainda precisa de mais? Precisa, minhas irmãs. É dia e noite a gente meditando na palavra. Então, se você quer realmente conhecer o Senhor, vá ruminando o versículo, né? Pega esse versículo, compara ele com outras passagens da Bíblia, né? Veja como veja como essa arca, né? Ela vai apontar para Cristo. Veja sobre a palavra porta na Bíblia, né? Que ela se refere para Cristo, né? Observar como que o fechamento da porta, né, se repete, né, nas parábolas ali das 10 virgens, como a gente percebeu aqui, né? Vamos ter essa segurança, né, que Romanos 8:1 nos dá, né? Ora, pede discernimento espiritual para Deus, pergunta para Deus, Senhor, eu estou realmente dentro dessa arca ou apenas perto dela? Eu já estou dentro dessa arca, eu já estou em Cristo, né? Peça para que Deus te use para chamar outras pessoas para salvação enquanto ainda há tempo. Anota, né, as suas reflexões no papel, faça aplicação pessoal, né? O que esse versículo está me ensinando sobre o caráter de Deus, né? Como que isso muda a minha visão sobre a urgência do evangelho? Então, nós precisamos, minhas irmãs, ser diligentes no estudo da palavra, né? Então, como que nós vamos concluir, né, o nosso estudo, como que esse versículo hoje pode transformar a nossa vida, né? Lá em Lucas 13:25 vai falar, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não os conheço. Então, nós concluímos que o tempo da graça ainda está aberta a porta. Mas por quanto tempo essa porta vai ficar aberta? Se Deus fechasse a porta agora, onde eu e você estaríamos? E quem está na arca não teme a tempestade, mas quem está de fora enfrentará o juízo de Deus. A pergunta hoje, para mim e para você, de fato, nós estamos na arca ou ainda estamos hesitando? Minhas irmãs,
Isso é muito sério que a gente tem estudado. O Senhor está nos alertando, o Senhor está nos confrontando, né? Os estudos têm ficado bem pesados. Eu não sei se esse é o motivo pelo qual muitas, às vezes, os nossos estudos estavam com bem mais gente. Tá certo que algumas pessoas, né, estão hoje em culto, vão assistir depois, mas é isso que eu quero para minha vida. É realmente entender o que Deus está me chamando para fazer, né? E a Bíblia diz que a porta da salvação ela é estreita, ela é uma porta que nos confronta, que confronta o nosso comportamento, que confronta o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então, que essa palavra, minhas irmãs, ela venha ruminar no nosso coração e venha de fato nos manter dentro dessa arca que é Jesus Cristo, né? Então, hoje, faça essa análise na sua vida, né? Pergunte para Deus: Senhor, eu estou realmente dentro da arca ou apenas perto dela? Ou apenas eu estou pensando que eu estou nela? A forma como eu vivo é uma vida que está refletindo para o Senhor que eu estou com Jesus, que Jesus é o Senhor da minha vida? Então reflita. Amanhã a gente está de folga, né? Mas reflita nessa passagem, anote esse versículo, pergunte para o Senhor, ore, pergunte para o Senhor: Senhor, eu estou, né? O que esse versículo tá me ensinando sobre o seu caráter, né? O que esse versículo tá me ensinando sobre o Senhor? Como esse versículo vai mudar a minha visão sobre o senso de urgência do evangelho, né? Que a porta vai se fechar. E será que todos, né, que eu conheço, será que todos da minha família vão estar comigo na eternidade? Será que vão estar? Ou será que eu negligenciei a pregação do evangelho? Será que eu negligenciei a oportunidade que Deus me deu? Amém? Vamos orar? Alguém gostaria de orar por essa palavra? Amém? Vou orar então. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor nos chama o tempo todo, Pai, a um arrependimento, a um conserto, a uma vida, Senhor, de realmente transformação, a uma vida de santidade, a uma vida que realmente nos faz perceber que nós estamos dentro da arca, nós estamos com o Senhor. Pai, nós colocamos hoje o nosso coração diante do Senhor, nós colocamos a nossa mente, nós colocamos as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações diante do Senhor e nós queremos te perguntar, Senhor, Pai, nós estamos realmente dentro da arca ou nós estamos apenas perto dela? O que essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou hoje ao nosso coração, traz de mudança para a nossa vida? Traz de senso de urgência na pregação do Evangelho? Senhor, não deixe essa palavra ser apenas uma mera palavra, mas que essa palavra, ela gere frutos na nossa vida, que haja um impacto do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender que a qualquer momento o Senhor pode voltar e o seu juízo acontecer. A pergunta, Pai, é: eu estou dentro da arca, Senhor? Eu estou dentro da arca ou eu estou apenas perto dela? Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa fora. Em nome de Jesus, Pai, traga o arrependimento necessário em áreas da nossa vida que precisam de arrependimento. Traga conserto, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, gera no nosso coração o desejo de estar contigo, Senhor. Ao invés de estarmos distraídas, Pai, em outros lugares, vendo outras coisas, Pai, que nós possamos estar diante do Senhor, diante da Tua presença, te buscando, Pai. Nós desejamos isso, Senhor. Que o Seu Espírito venha nos fortalecer, que o Seu Espírito venha nos trazer para mais perto do Senhor, que o Senhor venha tirar toda religiosidade da nossa vida, Pai. Que nós possamos Te conhecer verdadeiramente, Senhor, e que o Senhor possa nos conhecer
por estar. Eu sei que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor nos conhece, mas esse conhecer dessa palavra que foi ministrada hoje no nosso coração é o relacionamento profundo de nós conhecermos o Senhor, porque o Senhor já nos conhece. Mas será que nós te conhecemos, Pai? Será que nós te conhecemos verdadeiramente, Senhor? Será que nós sabemos a tua vontade? Será que estamos vivendo em obediência àquilo que o Senhor estabeleceu na tua palavra? Ah, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós nos arrependemos diante do Senhor, Pai. Reconhecemos, Pai, que não estamos, papai querido, 100%, Pai, diante da tua presença. Reconhecemos, Pai, que estamos, Pai, distraídas com muitas outras coisas. Mas, Pai, hoje nos arrependemos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor. E, Pai, nós queremos uma mudança nas nossas vidas. Que toda oportunidade que nós tivermos, Pai, não vamos mais ficar distraídas, mas sim diante da tua presença, buscando o Senhor em oração, em consagração, e que o Senhor possa ser aquele que é a prioridade na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ajuda. Nós estamos aqui derramando o nosso coração diante do Senhor. E assim nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você aqui do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Hoje o Senhor, Ele quer te colocar dentro da arca, que é Jesus Cristo. Ele quer te dar esse presente da salvação. Mas como assim, Angelita? Se você chegou até aqui, foi o Senhor que te atraiu, foi o Senhor que te trouxe para ouvir essa mensagem, para trazer esse conserto na sua vida. Então, o que eu tenho que fazer? Entrega a sua vida para Cristo. Pede para Cristo, Jesus, venha morar na minha vida, venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Não me deixa fora dessa arca. E se você fizer essa oração, pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados e que Ele escreva o seu nome no livro da vida, com certeza, o Senhor, Ele te dá esse presente hoje. E se você quiser estudar com a gente a palavra de Deus todos os dias aqui, das 7h30 às 8h30, eu vou deixar o link aqui para que você possa entrar. Amém? Amém, minhas irmãs? Louvado seja Deus. Alguém quer falar alguma coisa? O Senhor falou com você através dessa palavra? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o seu microfone. Colabora aqui com a gente. Ninguém? Então a gente encerra mais uma vez o nosso estudo e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, tá bom? Deus abençoe a todas.